Boa noite, Nutri! Boa noite, Rainha! Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no meu Instagram. E se você não me conhece, eu sou André Lins, mentora de Nutris, que tem uma missão importante de fazer uma nutricionista dominar a nutrição infantil de uma forma simples e rápida, atender com segurança e faturar 10 mil ou mais por mês. E durante essa semana nós vamos estar esquentando para a Semana da Nutri Infantil de Sucesso, o nosso mini curso gratuito que vai te ensinar o passo a passo do atendimento na nutrição infantil. Então todas as lives que estarão acontecendo por aqui ao longo dessa semana são esquenta para a Semana da Nutri Infantil de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio. E nós vamos hoje falar sobre o passo a passo para você se tornar uma Nutri infantil. Muitas Nutris estão começando suas carreiras nesse nicho, ou são estudantes de nutrição e descobriram sua paixão pela nutrição infantil na faculdade, ou são recém-formadas e estão querendo aí ingressar de cara para esse nicho, não atender adultos, não trabalhar em restaurante, não querem trabalhar com esportivo, emagrecimento, já querem ser nutri infantil. Então essa live vai te ajudar. Ou você que está aí fazendo às vezes transição de nicho, você já trabalhou de tudo um pouco, hospital, UAN, emagrecimento, mas descobriu que é ser nutri infantil, talvez virou mãe. Essa live é para você, eu vou te dar o passo a passo para você se tornar uma nutri infantil. E fico aberta a dúvidas, se alguém tiver dúvidas aí ao longo das lives, fique à vontade para perguntar, para questionar. Nutri, vamos lá. O primeiro passo para você ser nutri infantil, de primeira, assim, o mais importante de tudo, é você decidir que vai ser nutri infantil. Por que eu digo isso? Porque vão surgir muitas oportunidades no meio do seu caminho. Vai ter restaurante que vai entrar em contato, vai ter gente que vai querer fazer tabela nutricional, vai ter gente que vai querer emagrecer com você. E muitas das vezes, quando a gente está no início da nossa carreira, a gente está precisando de dinheiro. E problema nenhum com isso, porém, eu sempre tive em mente, quando eu estava no início da minha carreira, e é algo que eu quero que vocês carreguem isso fortemente com vocês. A partir do momento que decidirem ser nutri infantil, cada segundinho gasto com outras áreas vai desviar você do seu foco, vai desviar você da sua missão, vai desviar você da nutrição infantil. Então, cada minutinho ali que você passou fazendo uma dieta para um adulto, cada minutinho que você passou ali fazendo uma tabelinha nutricional, que você fez ali uma assessoria para restaurantes, é um tempo que você poderia estar plantando nas suas redes sociais e já atendendo. Que você poderia já estar firmando parcerias com outras pessoas que atendem crianças e que já poderiam estar te indicando. É um tempo que você já poderia estar indo atrás de escolas. Então, eu quero que você prometa para mim aqui, se possível, eu sei que cada nutri entende a sua realidade, sabe o momento que está passando. Às vezes, negar esse dinheiro ali de uma dieta para um adulto vai fazer muita falta. Agora, se não vai fazer tanta falta assim, prometam para mim que vocês vão focar agora, a partir de hoje, 100% na carreira de nutri infantil. Vai fazer de tudo para que ser nutri infantil dê certo. Quem coloca aí para mim, eu prometo, Deia? Coloca, eu prometo. Promete para mim que não vai desviar da sua missão. Cada segundo a partir de hoje vai ser focado em ser nutri infantil. Porque dá certo, gente. Nutrição infantil é uma das áreas que mais está crescendo na nutrição. São muitas crianças com sobrepeso e obesidade. 1/3 das nossas crianças estão com sobrepeso e obesidade. 25% das nossas crianças, 1/4 das nossas crianças têm seletividade alimentar, têm dificuldade ao comer. Os pais hoje eles querem começar a introdução alimentar com uma nutricionista infantil. Os pais só precisam saber que você existe. Então, enquanto você está ali decidindo, investindo seu tempo em outras áreas da nutrição, você está desistindo da sua missão de ser nutri infantil. Então, esse é o primeiro passo, tá? Muitas crianças com transtorno, exatamente.
Então, ser Nutri infantil, para você conseguir se nichar na sua área, você precisa focar nisso. E aí, quando a gente fala isso, Nutri, desde agora, a partir de agora dessa live, que bom que você tá aqui por algum motivo me assistindo, o seu marketing, a sua divulgação, aqui ó, escrito na testa é: eu sou Nutri de bebês e crianças, ou eu sou Nutri do público materno infantil, se você for atender tentantes, gestantes, enfim, ou eu sou Nutri, né, do público infantil. Ou seja, olha só o que aconteceu com uma aluna minha. Ela entrou no método NutriKids, lá no meu curso, e lá eu falo, ó, faça o Google Meu Negócio. Divulga que você é Nutri infantil, porque os pais vão lá no Google procurar. E aí ela falou que só estava aparecendo emagrecimento. Na mentoria lá do método NutriKids, eu fui então olhar o Google Meu Negócio dela. E estava escrito nutricionista de emagrecimento e infantil. Então, eu sou defensora nata, eu sou defensora roxa de que a gente deve se posicionar somente como Nutri do nosso nicho e se tornar referência nisso. Então, ou você é Nutri materno infantil, ou você é Nutri infantil do público materno infantil ou do público infantil, mas só divulgue isso. Faça seus conteúdos, se apresente assim, seja você na academia, fazendo lá sua musculação. Quem quiser ouvir, você é Nutri infantil. Então, seu marketing a partir de agora é focado nisso. Você vai se tornar referência na sua região como Nutri infantil, porque é assim que você vai se posicionar a partir de agora. E não como Nutri de todo mundo. Porque, gente, olha só, nutricionista tem tudo que é esquina. Vamos combinar? É muita nutricionista. Agora, uma nutricionista diferenciada do público infantil ou materno infantil, tem poucas. Responde aqui pra mim no comentário. Quem de vocês mora numa cidade que não tem nenhuma Nutri infantil? Já chegaram a pesquisar? Tem alguma cidade aí, alguma Nutri que tá aí assistindo, ou estudante de nutrição que mora numa cidade que não tem nutricionista infantil ainda, que você vai ser a primeira a se posicionar nesse nicho? Pode ser que tenha a Nutri que atenda ali de tudo, inclusive crianças, mas eu quero saber se tem uma Nutri posicionada como nutricionista do público infantil. Ó, a Dai mora numa cidade que não tem, agora tem você, né, Dai? A Rubinha Azevedo, a Paula, ó, a Andréia aqui não tem também, não conheço, e se tem, são poucas. Então, qual é o segundo passo para você ser Nutri infantil? É a partir de agora você se posicionar como Nutri infantil, tá? Tanto nas suas redes sociais, Google Meu Negócio, parceiros, na vida real, você foi num parquinho, encontrou uma mãe, a mãe tá ali com a criança, você é Nutri infantil, já se apresenta para ela assim, se posicione assim, se veja assim, tá? Bata no peito e diga: minha missão é na nutrição, mas somente com o público infantil ou com o público materno infantil. Isso é fundamental para você começar a se tornar referência aí na sua região como uma Nutri diferente, uma Nutri de um nicho que não existe. E ó, por que faz sentido isso? Se a gente, é um exemplo simples. Se a gente tá com problema de coração, a gente vai num clínico geral ou a gente vai num cardiologista? É um exemplo simples. Então, é isso. Uma mãe que tá com uma criança com dificuldade alimentar, e tem 2 Nutris na cidade. Uma que atende todo mundo, inclusive crianças. E uma que atende só crianças, que estuda só crianças, que o atendimento dela é voltado para crianças. Em qual Nutri essa mãe vai levar o filho dela? Mesmo que os valores sejam diferentes, a Nutri geral cobre mais barato que a Nutri de crianças. Mas a mãe vai entender que aquela é a Nutri especializada, aquela é a Nutri que entende mais, que vai me ajudar com o meu filho. Então, por isso eu vou me posicionar assim, tá? Então, falamos de posicionamento.
A partir de hoje, ó, se você tá aí como Nutri Geral no seu Instagram, mas você quer ser Nutri Infantil, já se posicione assim. Eu vou só explicar um detalhe, tá, Nutri? Uma dúvida que todo mundo tem. Preciso ter pós-graduação para colocar lá no meu Instagram que eu sou Nutri Infantil? Quem tá aqui ao vivo comigo responde sim ou não. Eu preciso ter pós-graduação para ser Nutri Infantil? Sim ou não? Vamos ver o que a galera acha. Vamos ver o que essas Nutris estão achando. Será que eu preciso ter pós-graduação? Ou por ser formada eu posso me posicionar assim? Andréia, minha xará, minha quase xará, que meu nome não tem I, disse não. A Margarete disse não. Não. Vocês estão afiadas, hein? Parabéns. Não, beleza, então é isso. Porque quando eu me formei, eu jurava que eu tinha que ter pós-graduação para poder dizer que eu era Nutri de crianças. E não é necessário, Nutri, se essa é uma dúvida sua. Para você ser Nutri de crianças, basta você ter o seu CRN ativo. Basta você ser formado em nutrição e ter dado entrada no CRN. Você tem seu CRN, você tem seu númerozinho lá, você pode ser Nutri de qualquer público. Só que aí você está decidindo se diferenciar no mercado de trabalho e atender somente o público infantil. E assim você vai se posicionar. Só isso. Beleza, não precisa ter pós-graduação. Agora, Nutri, para você se dizer especialista do público infantil, existe uma prova de especialização que antigamente não existia. Só existia para parte clínica, para fitoterapia, para 5 áreas, que agora eu não vou me lembrar exatamente quais eram. E depois isso se ampliou para outros nichos e hoje existe a prova de especialização para nutricionista que atende o público infantil, se intitular especialista. Então, não é porque você tem pós-graduação que você vai colocar lá na sua rede social que você é especialista em nutrição infantil. Não precisa disso, né? Nem se pode. Você vai ter que fazer essa prova se você quiser. Como que eu vou saber quando vai ter essa prova? Entra no site da Asbran, ASBRAN, e lá você vê quando vai ter a prova, a data, se te interessa, se não te interessa. Mas tem algumas coisinhas, você tem que já ter um tempo de atuação. Se eu não me engano, são 2 a 3 anos de atuação. E tem algumas outras regrinhas para você poder fazer a prova. Agora eu quero que vocês me ajudem aqui. Será que é necessário fazer essa prova para eu começar os atendimentos? Eu preciso mesmo ter o título de especialista? Ou simplesmente eu preciso estar segura para os meus atendimentos para começar a atender e cumprir minha missão com as crianças? E com os bebezinhos e com as famílias? Quem acha que é necessário, primordial o título de especialista? Margarete respondeu que não, muito bem. Não precisa. Então, ó, uma coisa que eu acho que é um erro nosso, absurdamente grande, é a gente se preocupar muito com títulos. Sim, a gente tem que fazer cursos, né? Por exemplo, o método NutriKids, que é o meu curso, é de reconhecimento do MEC, tem ali como curso profissionalizante. Você pode fazer pós-graduações, você pode fazer mestrado, doutorado, beleza. Estudar é sempre bom. Agora o título, Nutri, não vai pagar teus boletos. Então, ó, para você começar na nutrição infantil, também você não deve se preocupar com títulos. Você deve se preocupar em estar segura para os seus atendimentos, tá? Porque eu estava pós-graduada, finalizando a minha pós, e eu estava fazendo faxina, porque eu não estava dando conta de viver de nutrição infantil, porque eu não sabia atender direito, porque eu não sabia fidelizar os meus pacientes, porque eu não sabia cobrar, eu não sabia vender as minhas consultas. Então eu não saía do mês com mais de R$500 no bolso. Isso já há 2 anos tentando na área da nutrição infantil. E eu já com título de pós-graduada. Então,
A intenção aqui, Nutri, é te mostrar o passo a passo que vai fazer você já engrenar no mercado de trabalho e já saber que vai dar certo. Entendido? Então, recapitulando o que a gente viu até agora. Todo e qualquer segundo a partir de agora vai ser voltado para a nutrição infantil na sua vida. Todas as suas redes sociais, o seu posicionamento, tudo já vai ser como Nutri de bebês e crianças, Nutri de gestantes, tentantes, do público materno infantil ou infantil, o que você decidir. E colocar na mente que ter títulos não vai pagar os boletos. Você precisa aprender a vender, captar, fidelizar e ser uma Nutri infantil segura. Ok. A partir daí, nós vamos então falar os públicos que uma Nutri infantil atende. E uma coisa que eu vou te dizer, Nutri, dentro da nutrição materno infantil, existem vários subnichos. E aí você pode começar atendendo todos, para ter experiência, bagagem, ver o que realmente te encanta, o que te faz feliz, o que você gosta. Como você pode já começar subnichando, se assim você quiser. Então, existe o público tentante, ou seja, casais que estão tentando engravidar, as gestantes, as lactantes, ou seja, você vai atender a mãe que está amamentando, os lactentes, ou seja, você vai ajudar principalmente na parte do manejo do aleitamento materno, nas partes das consultorias de amamentação, é quando os meus olhinhos começam a brilhar. Os bebês na fase de introdução alimentar, as crianças, que a partir de 2 anos passa a ser criança, da fase pré-escolar, de 2 a 6 anos, né? A partir dos 7 passa a ser crianças já maiorzinhas. E adolescentes a partir dos 13 anos até os 18. Então, quando você decide ser Nutri infantil, olha só, desde o casal que está tentando engravidar até adolescentes. Nutrição já é muito amplo. Nutrição materno infantil, a gente nicha, já fica um público mais seleto. Agora, nutrição materno infantil ainda assim é muito amplo. Deia, mas eu me apaixono por tudo, eu amo atender tentantes, né? Eu me imagino atendendo casais que estão tentando engravidar, já preparando o corpo da mãe e do pai para fazer esse baby. Eu me imagino atendendo a gestante, cuidando de cada trimestre. Inclusive o Henrique tá aqui mexendo. Eu me imagino atendendo a parte de amamentação assim que o bebê nasce. Eu me imagino fazendo de tudo. Então, Nutri, começa fazendo de tudo, começa divulgando de tudo da área da materna infantil e com a prática você vai sentindo o que mais você gosta. Coloca aqui nos comentários quem já sabe se vai atender materno infantil por completo ou se já vai nichar pro infantil. Alguém já tem uma noção? Que tem gente que já sabe que só quer crianças, por exemplo, ou só bebês e crianças. Como que aconteceu comigo? Eu comecei atendendo tentantes, atendi 3 casais. Não gostei muito da experiência, mas acho lindo quem atende. Inclusive, quando eu tava tentando engravidar, eu já comecei acompanhamento nutricional com uma Nutri materno infantil. Foi muito importante, porque ela preparou todo o meu corpo, né? A gente melhorou os exames, vitaminas, minerais, meu peso, eu tava acima do peso na época. Então, é muito lindo esse nicho. Esse subnicho. Mas eu não me adaptei. Depois, gestantes, eu atendi por 1 ano e meio. Era muito legal, era muito gostoso. Porém, eu percebi que eu saía muito mais feliz dos atendimentos quando eu atendia bebês e crianças. E que isso aparecia mais pra mim também. Por quê? Porque eu divulgava mais. E eu divulgava mais porque eu gostava mais. Então, por consequência, a gente vai selecionando. Não quer dizer que tenha que selecionar. Eu tenho alunas do método NutriKids que chegaram atendendo de tudo. E hoje atende só crianças autistas. Ou decidiram atender só bebês na fase de introdução alimentar. Ou decidiram atender só amamentação.
Isso é possível, Deia? É possível. Nutri, se o seu marketing é bem feito, você pode trabalhar só com o que você gosta, mesmo que seja o nicho do nicho do nicho do nicho. É possível. Por quê? Porque tem muito público para todos os subnichos da nutrição materna e infantil. A Margarete quer gestantes e crianças, completo porque adoro tentantes e gestantes, amo gestantes e crianças, perfeito. E, gente, ó, eu ainda não escolhi, então não precisa escolher, vai vivenciando aí o que o materno e infantil tem para te proporcionar. Então, depois, com a minha prática, a minha vivência, eu comecei a trabalhar a partir do momento que o bebê nascia. Então, eu pegava o bebê na prática do manejo do aleitamento materno. Depois, eu já atendia esse bebê na fase de introdução alimentar. E aí, eu já começava ali, porque começa a seletividade com 1 ano e meio, 2 anos, né? Aí, vinha as crianças de 3, 4, 5 anos totalmente seletivos. Depois, as crianças maiores com sobrepeso, obesidade. Era esse o meu público. Então, assim, eu subnichei. Quando chegavam para mim tentantes, gestantes, lactantes, eu encaminhava para outras nutris. Então, isso é uma coisa importante, Nutri, para falar também. Não é porque você se posiciona como Nutri infantil ou materno infantil que você precisa atender todo mundo que aparecer. Por exemplo, eu não atendia crianças com patologias, porque eu nunca gostei, eu nunca me identifiquei. Por exemplo, se aparecia uma criança com diabetes tipo 1, eu não atendia. Doença renal, epilepsia, eu não curtia estudar nem atender. Então, o que eu fazia? Eu encaminhava para uma nutri que eu sabia que gostava. E ali eu divulgava o que eu gostava. Criança seletiva, criança com sobrepeso e obesidade, que precisava de reeducação alimentar, né? De mudança de hábitos, introdução alimentar. Então eu divulgava massivamente isso porque era isso que eu gostava. Então, ó, Nutri, tira também esse peso das costas de que a gente tem que saber de tudo na área da nutrição materna infantil, tá? A Dai que é só crianças. A Micheane, eu comecei atendendo todo mundo e hoje atendo apenas introdução alimentar e seletividade alimentar, ó. Um exemplo de Nutri aí que já tá há um tempo no mercado. E aí ela selecionou conforme, né, ela foi sentindo que foi gostando, é isso aí. Gosto de tudo menos tentante. Boa noite, Rita, seja bem-vinda. Então é isso, tá? Se você tinha essa dúvida, esse receio, vai vivendo, vai atendendo e a vida, a prática, a experiência vai te mostrando o seu caminhar aí dentro da nutrição materna e infantil. Qual vai ser a minha missão aqui com você, tanto ao longo dessas lives, quanto ao longo da semana da Nutri Infantil de Sucesso? Eu vou te explicar e te falar mais sobre aleitamento materno, introdução alimentar, crianças com sobrepeso, obesidade ou exames alterados que precisam de mudança de hábitos, crianças seletivas e ainda vem, né, nutrição escolar, que também é uma área que eu amo e eu ensino e eu explico e faço lives sobre, vai ter na semana da Nutri Infantil de Sucesso. E produtos digitais na área da nutrição materna e infantil, que eu também amo ensinar as nutris que devem empreender aí além de consultório, que é o que a gente vai falar inclusive na live de sexta-feira. Então essa vai ser a minha missão aqui com você, tá bom, Nutri? E aí então você já sabe que não precisa de pós-graduação, mas me conta aqui nos comentários, quem aqui saiu da faculdade segura para o atendimento? Coloca eu sim, eu não. Só para eu ter uma ideia. Quem aqui se formou, pegou o diploma e falou pronto. Tô pronta para atender bebês, crianças, amamentação. Tô pronta para ser nutri-escolar, se eu quiser. A Thay disse não. A Mari disse não. Não também. M do Vale, Cecília não, Rita não. É isso, gente. Ainda estou no 5º período, já estou atendendo no estágio. Que legal. Ainda no 1º período. Suelen não. Então, ó, eu vou te dar uma boa e uma má notícia.
A boa notícia é que se você saiu da faculdade ou você tá no meio da faculdade e parece que não sabe nada, seja bem-vindo ao mundo de todo mundo. Todo mundo sai da faculdade assim. E ó, não é culpa da faculdade. Qual é o papel de uma faculdade? É nos dar a base. Então você tem que sair da faculdade sabendo, né, a anatomia do corpo, a fisiologia, a bioquímica, o mínimo de cada nicho, de UAN, de hospital, de clínica, como calcular um cardápio. A gente sai com a base. E aí, Nutri, quando você sai da faculdade, ou antes mesmo de sair da faculdade, que é melhor ainda, a gente precisa, é nosso dever, buscar fora conhecimento. Então, não adianta esperar da faculdade. Agora, como que eu vou saber mais de nutrição infantil para me sentir segura? Existem várias maneiras, né? Quando eu era estudante, se você é estudante, ó, pega essa dica. Quanto mais estágios na área, melhor. Quanto mais cursos na área, melhor. Quanto mais contato com nutricionistas da área, melhor. Então, por exemplo, tudo que eu sei de amamentação, eu aprendi na faculdade. Eu estava lá na maternidade, na central do aleitamento materno do Hospital Universitário da Federal de Santa Catarina, aprendendo como fazer um bebê a mamar, ainda estudante. Ou seja, porque eu já entendi que lá na faculdade eu não ia aprender, eu não ia ter a prática, eu não ia ter essa base boa para sair segura. Mas daí eu já sou formada, né? Já passei essa fase. Ó, Nutri, geralmente qual é o primeiro lugar que a gente vai buscar conhecimento de nutrição infantil? Pós-graduação. E não é de hoje que eu falo para você não sair fazendo pós-graduação como primeiro investimento. E eu vou falar aqui o porquê. Pós-graduação vai te ensinar teoria. Infelizmente. Você vai terminar a pós-graduação insegura ainda, sem saber o que fazer quando a criança chegar na consulta com você. Então, na pós-graduação você vai aprender, por exemplo, qual é a referência para uma criança ser classificada com sobrepeso ou obesidade, enfim, vamos supor, na aula ali que você aprendeu de avaliação nutricional da pós-graduação. Só que aí, vai chegar na prática, você vai saber diagnosticar esse sobrepeso, essa obesidade na criança e não vai saber o que fazer com a criança no consultório, de uma forma que realmente a criança vai interagir com você. Então, qual é o erro da maioria das nutris? Querer aplicar o que a gente aprende com adultos, com uma criança no consultório. Então, quando a gente fala aqui na live o passo a passo para você ser uma nutri infantil, um outro passo importante para você tomar a partir de agora é entender que nada do que você aprendeu de como deve ser um atendimento na faculdade ou em outras pós que você fez deve ser aplicado no nicho da nutrição infantil, tá? Não tô falando materno infantil, tô falando infantil. Como assim, Deia? O paciente chegar, você pedir que ele sente de um lado da mesa, você do outro, seu computadorzinho lá bonitinho, você aplicando uma anamnese enorme e todo mundo ali esperando alguma coisa lúdica acontecer, porque você é nutri infantil, mas você tá lá no computador perguntando 1000 coisas. Isso era o que eu fazia, tá? E é o que eu vejo que muitas nutris que iniciam, que ingressam aí na nutrição infantil acabam fazendo, porque é isso que a gente aprendeu que tem que fazer. Aí fica lá 10, 20, 30 minutos aplicando uma anamnese. Acaba a anamnese, a criança já tá entediada. De verdade, gente, eu vivenciei muito isso. A criança já começa a bocejar, já começa a olhar pro teto, ver o que ela pode fazer. Ah, não, mas eu levo o desenho pra ela pintar, gente. Mas a criança vai pintar o desenho, beleza, mas vai ter uma hora que ela vai se encher o saco do desenho também. Então, a criança deve ser o centro da nossa consulta. Então, quando você começar os atendimentos,
não é você se direcionar aos pais, é você se direcionar às crianças. A criança vai ser o foco do seu atendimento. Aí eu fazia essa anamnese enorme. O que eu ia fazer? A parte antropométrica, que a gente aprende que tem que fazer 1000 perguntas. E depois que tem que o quê? Pesar, medir, fazer avaliação nutricional. Tem que fazer sim. Agora, olha a diferença de uma nutri experiente que já atendeu muitas crianças e sabe o que realmente encanta os pais. Com bebês, por exemplo, não é necessário ficar pesando e medindo na sua consulta. Vou repetir. Com bebês, não é necessário ficar pesando e medindo na sua consulta. Não gaste o tempo da sua consulta com isso, tá bom? Por que ideia? Todo mês, um bebê é pesado e medido pelo pediatra. Principalmente ali nos primeiros 6 meses. Depois fica mais espaçado a cada 2, 3 meses. Depois de 1 ano também fica um pouco mais espaçado. Mas não é necessário nós termos mais um profissional ali, tirando a roupa do bebê. Aí tira a fralda, aí o bebê chora, aí o bebê vai pra balança. Aí tem que botar a roupa tudo de novo. Aí acalma o bebê. Até acalmar o bebê já se passaram 20, 30 minutos da consulta às vezes, gente. E a gente nem começou a acrescentar para a família. Então não há necessidade. E com criança, a questão do peso não deve ser o nosso foco no atendimento. Porque quando a gente é adulto, toda consulta, principalmente emagrecimento, esportiva, toda consulta a gente vai lá e pesa para ver se está tendo resultados. Para adultos faz total sentido. Agora para uma criança não. Pensa que essa criança ainda está formando um psicológico dela. Ela ainda está trabalhando essa autoaceitação muitas vezes. Aquela criança que está lá na escola sofrendo bullying, sendo chamada de saco de areia. De gorda baleia, saco de areia. Aí a mãe leva numa nutri, que acha que vai ajudar essa criança, e essa nutri vai ficar lá pesando essa criança todo mês, ou toda semana, sei lá. E vai fazer essa criança ficar mais noiada ainda com peso. Então, Andréia, o que eu fazia? Eu pesava na primeira consulta, porque é importante a gente saber como que a criança começou com a gente. Pesa, mede, ok. Depois, mede depois de 3 consultas, a cada 2, 3 meses, para saber como que tá o acompanhamento. Agora, como que a gente vai saber se essa criança melhorou, se não vai ficar pesando e medindo? Alguém me ajuda? Quais são os dados que eu vou saber se essa criança melhorou, se eu não vou ficar pesando em toda a consulta, avaliando, vendo percentual de gordura? Nunca tirei dobrinha de uma criança. E nunca tirarei. Como que eu vou saber se essa criança melhorou com o meu acompanhamento sem focar nisso? É simples. Eu vou ver se ela está melhorando seus hábitos alimentares e de vida. É esse o nosso objetivo lá. Se ela está tomando mais água, se ela está comendo mais fruta, se ela está praticando mais atividade física, se ela está dormindo melhor, se ela tá trocando alguns alimentos recheados, industrializados, ricos em açúcar por versões mais saudáveis, mais naturais. Isso já é um ótimo indicativo. Se a família me traz esse feedback de que a criança tá comendo menos quantidade, porque ela chegava, olha que lindo um feedback que eu recebi de uma mãe uma vez. Olha que lindo. A mãe chegou assim e falou: Deia, a gente foi no Burger King e toda vez que a gente ia, a minha filha pediu o maior hambúrguer que tinha. Ela comia até o final. Ela comia batata frita e tomava 2 copos de refrigerante e ainda ficava de olho na batata frita do irmão. E ontem a gente foi no Burger King, ela pediu um hambúrguer menor do que ela estava acostumada e não terminou o hambúrguer. Ela não conseguiu. Preciso ficar pesando uma criança dessa, gente? Olha só, que só com esse feedback da mãe eu já vi que a gente conquistou muita coisa com o acompanhamento. Porque a gente trabalhou a fome e a saciedade dessa criança.
de uma forma lúdica, usando ferramentas lúdicas, mostrando vídeo no YouTube do tamanho do estômago, explicando para a criança quanto de comida cabe nesse estômago, como que ela vai saber quando ela está satisfeita e não tá, a ponto de parar, ou seja, que ela pode continuar comendo o que ela gosta, mas que ela vai aprender a comer a quantidade ideal para o corpinho dela. Isso vai surtir efeito no peso. E eu só vou saber se diminuir o peso ou não daqui 2, 3 meses. Essa não é minha preocupação. Então, na semana da Nutri Infantil de Sucesso, é na aula 2. Na aula 1, eu vou te falar como você vai ingressar na nutrição infantil. Na aula 2, então a aula 1 vai ao ar segunda que vem. Na aula 2, na quarta-feira, na quarta que vem, eu ensino o passo a passo do meu atendimento. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, o link tá na bio. No passo a passo do meu atendimento, eu vou falar como que eu faço, por exemplo, essa consulta, onde eu explico de forma lúdica para a criança sobre fome e saciedade. E foi aplicando isso que eu vou te ensinar lá naquela aula que eu consegui o resultado que essa mãe me trouxe. Da criança comer bem menos o Burger King e ainda dizer que não aguenta comer o hambúrguer inteiro. Então, olha só, Nutri, para você ser uma Nutri Infantil, você precisa desconstruir o atendimento de um adulto. E para finalizar, que eu tenho uma convidada especial, a Nutridai, que vai trazer aqui a experiência dela. Ela está começando agora na nutrição infantil. Ela atendeu o primeiro pacientinho dela, então eu chamei para ela compartilhar com você, Nutri, que também está começando, como foi essa experiência. Mas antes de ela entrar, eu vou agora trazer um outro ponto sobre nutrição infantil. Dieta. Dieta, eu, Andréia, não faço dieta. Então, quando é adulto, a gente faz anamnese, antropometria, dieta ou plano alimentar. Eu, Andréia, eu faço o quê? Anamnese eu faço antes da consulta, no questionário pré-consulta, que eu vou te ensinar na Semana da Nutri Infantil de Sucesso. Na consulta eu vou interagir com a criança, ensinando a ela todos os hábitos de vida que ela pode melhorar, como melhorar, trazer soluções para que ela melhore de vida, melhore seu peso, exame, seletividade, por exemplo. Que na quarta-feira eu vou falar um pouquinho mais sobre as crianças seletivas. E ideia, a mãe vai sair sem um papel na mão, sem saber o que dá para a criança? Vai. Na minha consulta ela vai. O que eu faço? Depois, em casa, com calma, eu envio um exemplo de plano alimentar. Ou seja, não é isso que a criança vai ter que ficar seguindo. Ah, o que ela vai comer no café da manhã? Quantas colheres disso? Quanto daquilo? Nutri, isso não dá resultado. Criança não segue dieta, não segue plano alimentar. Eu vou falar para a mãe, olha, no café da manhã, seu filho, né, pelo questionário pré-consulta, você falou que ele come pão com margarina e leite com Nescau. Então, ó, de sugestão, eu trago aqui outras ideias, caso você queira tentar ir com seu filho. E aí a mãe vê se quer tentar ou não. Vai fazendo essas mudanças de forma gradual. Só que lá na consulta, meu combinado principal com a criança foi beber mais água e comer uma fruta ao dia. E é isso que eu vou cobrar da criança na próxima consulta, por exemplo. E esse plano alimentar é para a mãe ter sugestões do que ela pode comprar no mercado, que pode ir melhorando a qualidade dos produtos que ela compra, do que ela pode fazer para o café da manhã para ela e servir de exemplo para o filho. Então, é um atendimento diferente de um adulto. E aí, Nutri, para finalizar, né, você não precisa ter pós-graduação, você só precisa ter segurança nos seus atendimentos. Se você continuar aqui me acompanhando, essa segurança vai vir ao longo dessas lives e da Semana da Nutri Infantil de Sucesso. E mais ainda, se você entrar na próxima turma do Método NutriKids, que a gente abre as vagas dia 29 de maio. Mas para finalizar, para ser Nutri Infantil, você não precisa ter consultório próprio. Ok. Daí eu vou atender onde? Você vai atender em clínicas, deixando um percentual da sua consulta.
Você vai sublocar espaços de uma fisioterapeuta, de uma psicóloga, de uma outra nutri de outra área, por exemplo. Vai combinar ali um valor por hora ou um valor por período. Mas como é que eu vou fazer um atendimento todo lúdico, né? Que você vai ver na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, que a gente brinca, a gente faz comidinha com a criança, que a gente se envolve no mundo da criança. Você consegue fazer esse tipo de atendimento em qualquer lugar. A gente costuma colocar todos os recursos lúdicos numa mala e vai atender, seja nas clínicas, em consultórios particulares, a domicílio ou até mesmo online. Então, para finalizar, você não precisa ter consultório próprio se isso era uma dúvida sua e nem deve ter consultório próprio no início, porque isso vai te dar gastos e não vai te trazer retorno. O seu investimento maior e melhor no momento que você quer começar na área da nutrição infantil é cursos práticos que vão te ensinar a atender e ganhar dinheiro na área. Por consequência, você vai ter seu consultório próprio lindo como você sempre sonhou. Tá bom? Então, Dai, eu vou te convidar. Você consegue solicitar aí, Nutri Daiane? Deixa eu ver. A Dai, gente, ela começou há poucos meses, 2 meses, 3 meses. E assim como você, ela tinha seus medos, seus receios, mas ela fez o primeiro atendimento dela e deu muito certo. Então ela vai compartilhar com a gente. Boa noite! noite! Deixa eu pegar aqui o celular. Seja bem-vinda, tá? Obrigada por aceitar o convite. De onde você é? De Xinguara, no sul do Pará. Do Pará, jura? Bem distante de mim. Do outro lado do país. Eu sou do sul. Bem longe. Dai, conta um pouco sobre você, assim. Antes de você querer atender crianças, o que você estava inventando da vida? Eu atendi adultos, né? Aí fui para nutrição hospitalar, também trabalhei em frigorífico, trabalhei na merenda escolar. Hoje eu tô com 7 anos de formado. 7 anos. E sempre quis nutrição infantil ou você descobriu por agora? Sempre tive o desejo, né? Meu primeiro emprego foi com crianças, numa ONG, onde eu atendia 550 crianças que passavam lá nos períodos da manhã e da tarde. E aí elas tomavam café da manhã, almoçavam, e as que entravam à tarde, almoçava e fazia o lanche da tarde. Então, por aí eu já vi a minha paixão por criança. Mas tinham medo, assim, de começar a vida de autônoma, de começar em consultório? O que passou que você até hoje não tinha começado os atendimentos? Medo mesmo. Eu achava que eu precisava fazer uma pós-graduação, né? Tava até pensando aqui quando você falou na live. Meu medo era esse. Falei, meu Deus, como que eu vou atender criança se eu não tenho pós-graduação, né? E aí, quando eu descobri a ideia, tudo isso mudou, o medo foi embora. Conte mais, assim, o que aconteceu que fez seu medo ir embora? E aí você me mandou lá no grupo, na verdade, das alunas do Método NutriKids, seu primeiro atendimento. Conta para elas saberem como está sendo para você. Foi sexta-feira, eu atendi meu primeiro paciente, foi sobrepeso e obesidade, né? Uma criança de 8 anos. E aí, na hora, eu fiquei muito nervosa, já estava há 1 ano sem atender nem adulto, por mudança de cidade, né? Coisa de pessoais mesmo, da rotina. E aí, a mãezinha me procurou na clínica que eu tô trabalhando agora, e aí a gente marcou. No começo eu fiquei com aquele teimosinho, fui, corri na aula, estudei, fiz uma colinha, fiquei estudando até a mãezinha chegar. Quando a mãezinha chegou, e aí foi tudo ficando mais claro, eu fui lembrando das aulas da DEA, né, das explicações do curso, porque é tudo muito detalhado, é tudo muito explicadinho, tem muito material para ajudar, então isso facilitou muito. Isso me deu mais coragem, né? E isso me deu um respaldo
porque foi a primeira vez que eu atendi pelo método. Uhum. E aí você chegou com medo porque era seu primeiro atendimento, mas quando a consulta começou a acontecer, você foi vendo que foi dando certo? O que que você sentiu assim dos pais, da criança? A mãezinha mesmo, ela já foi falando, nossa, que legal, eu achei que era uma consulta totalmente diferente. E aí a criança, eu arrumei os recursos, coloquei um tatamezinho no chão, bem coloridinho, arrumei uns brinquedinhos, aí ele ficou ali à vontade. Teve alguns momentos que a mãezinha queria conversar, desabafar, coisinhas, né, deles. E aí eu pedi para ele ficar ali brincando. Aí quando era para interagir com ele, eu chamava ele. Fiz tudo de forma lúdica, com brinquedo, com fotos, explicando, né? E aí fiz também como é que fala? Tipo uma interação com balão, para ele entender o tamanho do estômagozinho dele. Porque o primeiro momento no questionário, a mãezinha dele falou para mim que ele comia muito rápido. E aí ele enchia muito rápido e ficava assim, passando mal, sabe? E aí, então, assim, primeiro momento eu vi que eu precisava trabalhar fome e saciedade com ele. Então, eu enchi um balãozinho, expliquei para ele o tamanho do estômagozinho dele. Por fim, ele levou o balão para casa. Falou, tia, eu vou cuidar muito bem do meu estômago. Ai, que bonitinha. E aí, naquilo, E aí, Ju, pode e aí, falar? naquilo, eu fui mostrando para ela, né, os hábitos alimentares que o filho dela precisava, trabalhar. A mãezinha foi me ajudando a escolher. Ela escolheu 6 hábitos para a gente trabalhar de acordo com as consultas, né? Aí eu expliquei para ela que a gente pode tentar trabalhar 2 hábitos em uma consulta, que eu ia tentar fazer isso. E aí, por fim, ela fechou o primeiro programa nutricional. Fiquei muito, muito, muito feliz. Nunca imaginei. É uma sensação boa, Muito, né? nunca imaginei que eu ia fechar o primeiro programa nutricional na primeira consulta, logo de cara, assim, né? E para quem não sabe, o que é um programa Programa nutricional? nutricional é quando a gente, na primeira consulta, a gente já fecha outras consultas com a mãezinha, para cuidar dos hábitos alimentares da criança. Então, ela escolheu comigo trabalhar sono, trabalhar ansiedade, trabalhar rotina, porque ele não toma café da manhã, explicar, né, a importância de cada rotina. Ela escolheu também trabalhar mais a fome e saciedade, porque a consulta foi pequena, né? Ela quis dizer assim, eu preciso que você trabalhe muito mais fome e saciedade, porque a ansiedade dele gera essa vontade de comer. E aí pediu para trabalhar frituras Uhum. também, essas coisinhas, sabe? E aí, de cara, a gente já fechou 3 consultas, ela já deixou tudo pago e já agendou as próximas consultas. Aê, dinheirinho na conta. Então, você que está aí, assim, chegando agora, começando a me acompanhar agora, a intenção é que a gente fidelize os pacientes já na primeira consulta, né? Por quê? Porque a família vai chegar para você em consulta, É. era sobrepeso, né, Dai? Isso. E a maioria das famílias chegam achando que vai ser uma consulta, que vai receber um cardápio e que o problema será resolvido. Então, eu reclamava muito, porque os pais não entendem que tem que voltar. Mas quem não fazia entender? Eu, né? Eu não sabia por que tem que voltar, que não é em um atendimento que vai resolver. Então, quando eu desenvolvi essa metodologia que a Day aplicou, que eu vou explicar com mais detalhes na semana da Nutri Infantil de Sucesso, mas assim, o passo a passo mesmo mastigadinho tá dentro do meu curso Método NutriKids, que a gente vai abrir as inscrições dia 29. Então, a Day, no primeiro atendimento, ela foi esse passo a passo e já fidelizou o primeiro paciente dela na nutrição infantil. E aí, você chegou em casa, contou a novidade? Como é que Lá na foi? clínica mesmo, quando eu liguei para a dona da clínica, né? Falei, fechei o primeiro programa nutricional, tô muito feliz. E aí ela foi, me deu os parabéns. E a gente comemorou ali mesmo. Quando eu cheguei em casa, corri, contei pro meu esposo. E a gente ficou tudo feliz, né? Agora dá para
fechar mais, né? Já tô com a agenda assim, com 8 pacientes fechados, que eu vou viajar amanhã, mas quando eu voltar, eu já tô com 8 pacientinhos para atender. Uau! E faz quanto tempo que você começou a divulgar? A clínica começou a reforma tem 2 meses, mas que eu comecei a divulgar a agenda aberta mesmo tem 15 dias. 15 dias. Gente, tem gente que fala que vai morrer de fome sendo Não. nutri infantil. Então, ó, ela tem 8 pacientes já agendados. E já sabendo como atender esses 8 pacientes, e já sabe como fidelizar também quando atender, né? Já ficou craque. Qual você fala para quem ainda está com medo de ser nutri infantil, como provavelmente você estava antes, para quem não sabe o que fazer no consultório, qual é a orientação que você dá para essa nutri? Não tenha medo, Nutri, porque as mãezinhas, elas procuram mesmo. Eu vi isso, né, na prática mesmo, que elas procuram uma mãe que entenda o que elas passam, né? O que elas passam ali no dia a dia, na rotina delas. Elas querem saber de mães que seja especialista para cuidar do filho delas, né? Que entenda daquilo, do que está fazendo. De nutris, né? Você falou de de mães. Elas Nutris. procuram nutris que entendam. As mães procuram, né, Nutris. E não precisa ter. E aí, não tenham medo, encarem, né? O curso da Dé é excelente. Ela deixa a gente muito segura mesmo, porque explica o passo a passo. Né? O meu medo era de não ser assim tão detalhado, mas é muito detalhado mesmo. Tem as ferramentas para você usar. Se você colocar em prática tudo que ela ensina, você vai ser uma nutri de sucesso. Ah, que linda, Dai. Olha, te dou muito meus parabéns por ter vencido esse medo. Porque eu sempre digo assim que, vou me inscrever no método NutriKids, né? Vou participar das aulas, das lives da DEA e tal, mas a coragem vai vir de você. Eu não vou trazer essa coragem pra você. Então você decidiu que agora era para cumprir sua missão, né? E não tinha mais como fugir, pelo jeito. É isso aí, eu encarei então... e falei, agora não tem como voltar para trás mais não. Agora eu sou nutricionista infantil oficial e pronto. E diz... Ai, peraí que meu celular despertou, só um minuto. Perdão. E aí, daí, eu quero reforçar uma coisa aqui que você falou, né? Que você não tem consultório próprio, você tá numa clínica, né? E lá você colocou um tatamezinho, levou brinquedos. Isso te impediu de fazer um atendimento bom? Não ter um consultório próprio? Não me impediu. Porque assim, eu tinha, né, os recursos, a clínica tem muitos recursos também, aí eu organizei a sala da forma que eu precisava, né? Fiz um cantinho ali, no primeiro momento ele sentou do lado, ele estava meio tímidozinho. Aí eu perguntei se ele sabia o que ele tinha ido fazer ali, expliquei, né? Se ele sabia o que era uma alimentação saudável. E aí ele estava assim, eu não sei se ele foi outros médicos, porque Nutri ele não tinha ido ainda. E aí toda hora ele ficava assim, tia, você não vai passar remédio para mim tomar não, né? Aí eu, não vou não. Toda hora ele perguntava, ele parava a consulta e falava, tia, mas não tem remédio para me tomar mesmo não, né? Tem certeza, né? Tem não. Falei, aqui você vai só brincar comigo, não precisa ficar com medo. A tia vai só brincar com você e a gente vai aprender de forma lúdica, brincando. Aí ele, então eu tô gostando. E a mãe sentiu falta de você fazer uma dieta ali na consulta? Ou ela entendeu o processo, que é diferente? Não, eu expliquei pra ela, né? Ela falou pra mim que se tinha como eu orientar ela o que ele comer quando ele acordasse, porque um dos desafios que eu fiz com ele foi acordar mais cedo para tomar café da manhã antes de ir para a atividade física dele, beber mais água e comer devagar, né? Esses foram os 3 desafios que ele levou para casa, para mim estar cobrando ele nas próximas consultas, né? E aí ela falou para mim, Dai,
me dá pelo menos uma orientação. Aí quando eu cheguei em casa, eu montei, né, uma orientaçãozinha de acordo com o método. E aí passei para ela, tudo em figuras, tudo bem explicadinho, e ela tá apaixonada. Uhum, que bom. Então, mais É. uma família encantada. Que seja a primeira de Amém. muitas, Dai. E você volte aqui daqui a um ano dizendo que já está faturando muito, já tem consultório próprio se você quiser, mas tudo fruto de muito trabalho, de aprendendo com os seus pacientes, né? Aprendendo o seu método de atendimento, que daqui a pouco você vai ver que vai estar bem diferente do que você aprendeu comigo. Mas esse norte foi importante para você tomar coragem de começar, né? Muito importante, muito mesmo. Então, eu te desejo todo sucesso, então. E para quem está chegando agora, dia 29 de maio, a gente abre as inscrições no Método NutriKids. O que você tem para dizer para quem já me conhece e nunca entrou, para quem está chegando agora e está sabendo que existe o Método NutriKids agora? Para a gente finalizar essa live. O que eu tenho para dizer para as meninas, né, para os meninos que queiram entrar, é que entrem sem medo de errar. Vocês não vão se frustrar ou imaginar que era uma coisa e era outra, não. É muito, muito, muito bom. Muito mesmo, é excelente. É, igual eu falei, é muito explicadinho, é muito detalhado. A gente se sente segura para atender quando a gente tem o método NutriKids. Ajuda muito mesmo. Não deixem de se inscrever, gente. E não, e não só para atender, mas É, para vender seu peixe, também. né? Para cobrar. É isso. Gratidão, Dai, pela sua participação. Amanhã ela vai estar viajando aí, muito chique. Boa viagem. E a gente vai se vendo aí nas mentorias, no Telegram. Espero que eu acompanhe aí toda uma carreira de Amém. sucesso que você Muito merece, tá bom? obrigada, Déia. Gratidão. Com Deus. Imagina. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. E Nutri, ainda essa semana, amanhã temos mais lives até sexta-feira. Então, hoje a gente aprendeu o passo a passo para ser uma nutri infantil. Falamos de várias coisas aqui que são dúvidas de vocês. Que público dentro da nutrição materna infantil atender ou não, se precisa de pós-graduação, se precisa de consultório ou não, né? Onde investir primeiro para se sentir segura. Então, o ideal é que você saia dessa live tirado todas essas dúvidas. Se ainda sobrou alguma dúvida, manda aqui no comentário. No Método NutriKids tem parte de amamentação? Tem, Soraya, porque eu amo amamentação. Inclusive, ó, amanhã, na live de amanhã, o seu papel como nutri-infantil em bebês, eu vou falar sobre manejo do aleitamento materno e a fase de introdução alimentar. Que é isso que uma nutri-infantil faz com bebês, né? De 0 dias, se necessário, até 2 anos. A gente tem um papel lindo com bebês, então vou falar mais sobre a amamentação. Para quem não conhece, eu tenho um canal do YouTube, é só buscar lá, Método NutriKids. Lá tem muita live de amamentação, de introdução alimentar, de muito conteúdo aí para você começar seus estudos, junto aqui com as lives. Quanto tempo dura o método? O método tem 1 ano de duração, como todos os cursos, tá certo? Ao longo da semana da Nutri Infantil de Sucesso, você vai ter mais detalhes sobre conteúdos e tudo mais, principalmente na aula 3 da semana da Nutri Infantil de Sucesso, na sexta-feira que vem. Tem todo o passo a passo de como você pode se tornar uma aluna minha. Nutri, eu te espero amanhã às 19 horas para a gente falar sobre o seu papel, sua missão com os bebezinhos. Espero que você tenha gostado dessa live. Um grande beijo!